Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai, então, resolver os exercícios que vocês tiveram dúvidas do dever e, em sequência, a gente vai ver sobre a dilatação térmica e aprender o que é e fazer umas continhas também da primeira dilatação, que é a dilatação linear. Tá bom? O primeiro exercício que vocês tiveram mais dúvidas é esse aqui, que é o exercício 4, né, que é acho que umas 10 pessoas falaram que não conseguiram fazer. Então, é o seguinte: um termômetro com defeito está graduado na escala Fahrenheit, indicando 30 Fahrenheit para o ponto de fusão do gelo e 214 Fahrenheit para o ponto de ebulição da água. A única temperatura neste termômetro medida corretamente na escala Celsius é... Bom, para ele medir corretamente na escala Celsius, ele teria que medir corretamente na escala Fahrenheit também, certo? São duas escalas equivalentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma equivalência entre essa escala Fahrenheit esquisita e a escala Fahrenheit correta. Entendeu? Então, pessoal, é o seguinte: essa escala aqui, que é aquela escala esquisita aqui do problema, ela fala que 30 graus equivale à temperatura de fusão da água, que é 32 Fahrenheit, que a gente sabe disso, e 214 equivale a 212. Para que ela esteja correta em algum lugar, ela tem que ter uma temperatura igual aqui na escala Fahrenheit. Então, nós vamos colocar X e X. Ou seja, se existir uma temperatura na qual ela está correta, essa temperatura tem que ter a mesma medida nessa escala com defeito e na escala correta. Aí a gente vai fazer aquela equivalência entre as duas escalas. Sim, né? Ó. X menos 30 dividido por 214 menos 30 é igual a x menos 32 dividido por 212 menos 32. Abud, quando você faz Diga. isso, é a mesma coisa de quando teve aquele exemplo de ter que achar a mesma temperatura em Celsius e Fahrenheit? É tipo isso? Isso mesmo, mesma coisa. Sempre que você quiser achar temperaturas equivalentes, você faz isso. Você chama Me- x e x, porque você está Sim. falando que é o mesmo valor aqui e aqui, tá bom? Então Tá. fica x menos 30 em cima, embaixo vai ficar 184, em cima fica x menos 32 e embaixo vai ficar 180. Tá? Então a gente pode dividir esses dois lados aqui pelo mesmo valor, né? 184 dividido por 4 dá 46. E 180 dividido por 4 dá 45. Multiplicando cruzado, fica assim: 45x menos 1.350, que é o 45 vezes 30, é igual a 46x menos 1.472. Se você fizer essa continha aqui, passando 1.472 para o lado esquerdo, vai ficar 1.472 menos 1.350 é igual a 46x menos 45, dá x. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 122 Fahrenheit. Quer dizer o quê? Que se a temperatura for de 122 Fahrenheit, a escala errada, essa escala com defeito, e a escala Fahrenheit vão estar medindo a mesma temperatura, ou seja, é uma temperatura correta, mesmo numa escala com defeito. Então, se a gente descobrir quantos graus Celsius equivalem a 122 Fahrenheit, a gente vai conseguir descobrir a resposta do problema. Agora é só substituir naquela fórmula que a gente está careca de saber, né? Que é essa aqui. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Se eu substituir esse valor lá em cima, no TF, eu consigo resolver o probleminha. Então, vai ficar assim, ó. TC sobre 5 igual a 122, que é o valor da temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, fica assim:
TC sobre 5 igual a 122 menos 32, que é 90 sobre 9. 90 sobre 9 é 10. Então, vai ficar TC sobre 5 igual a 10. Passando 5 multiplicando, a gente tem a resposta do problema. Ou seja, quando a temperatura for 50 Celsius, a gente tem uma temperatura correta sendo lida. Porque todos esses dois termômetros vão estar lendo 122 e 122 graus Fahrenheit equivalem a 50 graus Celsius. Por isso que vai estar certinho. Entenderam a 4 agora? Vocês tiveram dificuldade? Dá joinha aí, se entendeu. Entendi, Abud. Obrigada. De nada. Segundo probleminha, então, que vocês tiveram dificuldade. Uma temperatura na escala Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo da correspondente na escala Celsius. Essa temperatura em Fahrenheit é... Então, você fala assim, ó. Se a temperatura em Celsius for X, a temperatura em Fahrenheit é o triplo da correspondente na escala Celsius. Então, a temperatura em Fahrenheit seria 3x. Agora é só substituir na equação. Celsius vale x, Fahrenheit vale o triplo da escala Celsius, vale 3x. Vamos substituir ali, ó. Fica x sobre 5 igual a 3x menos 32 dividido por 9. O Theo perguntou assim, Abud, TC e TF é a temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit? Sim, isso mesmo, a Luísa já até respondeu, né? Isso mesmo. Agora é só multiplicar cruzado, ó. Lembrando que o 5 multiplica todo o termo que está aqui em cima. Então, vai ficar 9 vezes x é igual a 5 que multiplica esse termo todo de cá. Eu faço a propriedade distributiva. 5 vezes 3x, 15x. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Se eu passar o 160 para lá e o 9x para cá, é só trocar os sinais deles, né? Então, vai ficar assim, ó, 160 passa para o lado esquerdo e vai ficar positivo. 160 passa para cá, ficou positivo. 9x passa para lá, ficou negativo. 160 é igual a 15x menos 9x, que dá 6x. Aí o 6 vai passar dividindo. 160 dividido por 6 é 26,66 Celsius, né? Porque x é igual a Celsius. Tá bom? Só que ele quer a temperatura na escala Fahrenheit. Fahrenheit é só 3 vezes x, então 3x é igual a 3 vezes isso aqui, que é exatamente igual a 80 graus Fahrenheit. Abud, Hum, eu não fiz a minha conta assim, mas assim, deu mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz como igual assim, 3. mais ou menos? Não, deu 80. Deu, na verdade, Então... 79,8. tá bom. Mas é porque eu não entendi muito bem, porque eu fiz assim, 3x menos 32 sobre 202 menos 32, que é igual a x menos 0 sobre 100 menos 0. Só que não é a conta Mesma que você coisa. fez. Ué, você só fez ela mais difícil. Aqui eu já Ah, parti da fórmula que eu conhecia. Você construiu essa fórmula. Só isso, a diferença é essa. tá. Obrigada. Tá bom? De nada. Abud. Oi. Então a gente tem que calcular a temperatura do Celsius, aí depois é só multiplicar por 3 que vai dar o Fahrenheit. Tá vendo que eu substituí aqui, ó? No lugar do Celsius, o que eu coloquei? X, não foi? Uhum. E no lugar de onde estava Fahrenheit, eu coloquei 3x. 3x. Tá bom? Aí eu O resolvi a Fahrenheit continha. sempre vai ser 3 vezes o Celsius. Nesse problema, sim, né? Porque falou aqui, ó. Uma temperatura na escala Fahrenheit é expressa por número que é o triplo da correspondente na escala Celsius. Só nesse problema. Mas aí pode mudar, tipo assim, ser 4 vezes, então, em outro problema? Pode ter um problema que eu falar assim, calcule a temperatura que em Fahrenheit é 5 vezes a temperatura em Celsius. Pode sim. Entendi. Beleza? Então valeu. E agora a gente vai ver o último probleminha que deu problema aqui, se vocês tiveram dificuldade aí. Qualquer pessoa pode construir sua própria escala de temperatura. Supondo que a escala Nunes seja construída levando em consideração os valores 7 Nunes e 27 Nunes para os pontos de fusão e ebulição da água, respectivamente. Se existir temperatura coincidente na escala Nunes e Celsius, será, olha só, se existir
a temperatura coincidente na escala Nunes e Celsius será, ou seja, existe uma temperatura que é igual na escala Nunes e na escala Celsius. O que eu vou fazer? Se é coincidente, eu chamo as duas de X. Temperatura coincidente é temperatura igual. Temperaturas coincidentes. Coisas coincidentes são coisas iguais. Beleza? Então, a gente vai fazer aquele termômetrozinho, aqueles dois termômetrozinhos, aqui, ó. Fazemos dois termômetrozinhos e agora a gente vai colocar as temperaturas que a gente conhece. 7 Nunes equivale a 0 Celsius e 27 Nunes equivale a 100 Celsius. Se elas coincidem em algum lugar, significa que elas têm que ter o mesmo valor em algum lugar. Então, eu vou chamar de X para uma e X para outra. Coincidem. Aí, agora é só eu fazer aquela regrinha. Então, a gente vai fazer a regrinha da conversão das escalas. Vai ficar assim, né? Ó, x menos 7 dividido por 27 menos 7 é igual a x menos 0 dividido por 100 menos 0. Então, beleza. Aí vai ficar x menos 7 sobre 20 é igual a x sobre 100. Eu posso simplificar, dividir 20 por 20, 100 por 20. 20 por 20 é 1, 100 por 20 é 5. Agora é só multiplicar cruzado. O 5 multiplica o termo todo, vai ficar 5x menos 35, que é 5 vezes menos 7, igual a 1 vezes x. Passando o x para cá, para o lado esquerdo, e o 5 para lá, para o lado... Desculpa, não. Passando o 5, o x para cá, e o 35 para lá, é só trocar os sinais deles. Fica 5x menos x é igual a 35. Ou seja, 4x igual a 35. O 4 passa dividindo para o lado direito, fica x é igual a 35 sobre 4, 8,75. Significa só que em 8,75 graus, a escala Nunes e a escala Celsius têm a mesma medida, só isso. Pode falar. Deixa eu te falar. Acho que era na questão 5, por exemplo, que nem a Chalice falou, o meu também deu 78, alguma coisa, que eu nem lembro. Que era bem próximo de 80. Aí sempre que aparecer temperaturas aproximadas assim e tiver uma das alternativas for, tipo, bem próximo, tipo, questão de décimos, assim, aí tá certo, né? Tá certo, é porque ali tinha uma dízima periódica, né? E dependendo de como você arredonda a sua dízima periódica, ela pode não dar o valor exato, mas vai dar Tá. algo bem próximo, tá bom? Obrigada. Então, galera, a gente terminou de tirar as dúvidas. Acho que a 4, a 5 e a 6 foram as que a galera vocês tiveram mais dúvidas. Agora a gente vai começar a trabalhar com a próxima matéria, rapidinho, 20 minutinhos para a gente fechar, para falar sobre dilatação térmica. Quando a gente fala em dilatação térmica, a gente está falando o seguinte: as dimensões de um corpo são proporcionais à temperatura. Primeira coisa, o tamanho, o volume, a área que um corpo ocupa é proporcional à temperatura. O que significa uma coisa ser proporcional à outra? Significa, por exemplo, que quando a temperatura aumenta, a dimensão de um corpo também aumenta. Se a temperatura diminui, a dimensão daquele corpo diminui. Então, assim, se eu pego um objeto e esquento ele, o tamanho dele, o volume dele, a área dele vai aumentar. Se eu esfrio ele, o tamanho que ele ocupa, o volume, a área, né, vai diminuir. É lógico que isso no nosso dia a dia são coisas microscópicas. Então, a gente não percebe isso a olho nu. Mas a gente pode fazer experimentos, a gente pode medir com objetos mais exatos e tal, que a gente vai perceber essa variação de volume, uma variação de tamanho ou de área daquele objeto. Por que isso acontece? A temperatura, ela é o grau de agitação das moléculas. A temperatura, ela reflete o grau médio de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitado, maior a temperatura, e vice-versa. Ou seja, imagina que um corpo sólido, cada bolinha azul que eu desenhei é um átomo, e essas molinhas que eu desenhei são as ligações químicas entre aqueles átomos.
Quando esse corpo tem uma determinada temperatura, esses átomos estão agitando, estão oscilando, estão vibrando em uma determinada posição. Por exemplo, esse átomo está oscilando para a direita e para a esquerda. Esse átomo aqui de cima está oscilando para cima e para baixo. Cada átomo vai oscilar em uma direção aleatória. Não tem como se definir para onde que ele vai oscilar. Então, galera, olha só. Cada átomo vai oscilar numa direção aleatória. Só que quanto maior a temperatura desse átomo, maior a oscilação. Então, imagina que eles estão oscilando. Eu vou aumentando a temperatura, eles vão oscilando cada vez mais. Cada vez mais. É por isso que eles ocupam um espaço maior. Né? Se um corpo ele tem a temperatura dele aumentada, o espaço que aquele corpo ocupa vai aumentar também, porque a oscilação dos átomos aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a oscilação dos átomos diminui. Então é por isso que existe uma dilatação térmica ou o contrário, que seria uma contração térmica. Dilatação é quando eu aumento a temperatura e contração é quando eu diminuo a temperatura. Então é uma coisa muito simples, muito tranquila, de conceitualmente a gente falar. Existe só uma exceção, tá? A água, existe uma pequena faixa na qual, se eu esquentar a água, ela diminui de tamanho, e se eu esfriar a água, ela aumenta de tamanho. Mas a gente vai estudar isso separadamente. Por enquanto, a gente vai falar que tudo que você esquenta aumenta de tamanho, e tudo que você esfria diminui de tamanho. Beleza, galera? E a gente vai estudar cada dilatação separadamente. Lembra que aqui existe uma exceção, que é a água, mesmo assim, numa pequena faixa de temperatura só. Essa dilatação que a gente vai estudar primeiro é chamada dilatação linear. Ela é uma dilatação que acontece só no comprimento de um objeto. Claro que todo objeto ele tem 3 dimensões, tá? Mas, dependendo do formato que o objeto tiver, a gente vai falar que ele dilata linearmente, superficialmente ou volumetricamente. Aí a gente vai estudar cada uma separada, tá? Eu vou desenhar aqui alguns objetos para mostrar para vocês qual que é a diferença. Olha só, 3 tipos de objeto. Esse objeto aqui de cima é um fio, um cabo, uma corda, alguma coisa assim. Pode ser até um trilho de trem, não precisa ser cilíndrico, não. Mas é um objeto que ele tem o comprimento muito maior do que a largura e a altura dele. Comprimento na física a gente chama de L. O comprimento é muito maior do que a largura e a altura dele. Tá? Esse tipo de objeto aqui, ó, é uma chapa. Então aqui, por exemplo, é um fio. Aqui, ó, seria uma chapa. Uma placa metálica, um piso, qualquer coisa. Ele possui o comprimento e a altura muito maiores do que a largura. Então a gente vai falar que ele dilata com a área dele. A área dele é que aumenta. Aqui é o tamanho, aqui é a área. E eu tenho objetos que eu tenho as 3 dimensões muito parecidas, mais ou menos do mesmo tamanho. Por exemplo, aqui um cubo. Esse tipo de objeto, ele dilata de acordo com o volume dele. L é comprimento, A é área, V é volume. Beleza? Então, a gente vai falar assim, ó. Esse carinha, esse fio, possui um comprimento inicial. Aí a gente vai colocar o número 0 aqui do lado, ó. L0, comprimento inicial. Esse cara possui uma área inicial. A gente coloca um zerozinho aqui do lado do A, a área inicial. E esse carinha, o cubo, tem um volume inicial. A gente coloca o número 0 aqui do lado. Volume inicial, volume 0. E eles são... Isso aqui é uma grandeza muito importante na hora de dilatar. Certo? Então, o fio, o trilho, o cabo e tal, a gente vai falar que ele dilata linearmente. É uma dilatação linear. A chapa, o piso, a placa metálica, o tampo de uma mesa e tal, dilata superficialmente. Abud, o que você falou que significa L mesmo ali em cima? L é comprimento. Ah, tá, A obrigada. é área e V é volume. E o cubo, os objetos que têm um volume muito bem comparado, as 3 dimensões muito comparadas, vão ter uma dilatação volumétrica.
Então, a gente vai estudar dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Cada uma delas tem uma fórmula diferente para a gente estudar, beleza? Nós vamos começar pela dilatação linear. Todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas precisam de 3 coisas para a gente saber quanto um objeto vai aumentar ou quanto ele vai diminuir de tamanho. Primeira coisa, a dimensão inicial. Significa que um cabo de um tamanho vai dilatar mais ou menos do que outro de acordo com o tamanho. Imagina que você tem um cabo de 1 metro de tamanho e outro de 2 metros de tamanho. O cabo que tem 2 metros, ele vai dilatar mais do que o cabo que tem 1 metro, se eles forem submetidos às mesmas condições. Então, o tamanho inicial, a área inicial ou o volume inicial importa na hora de dilatar. Outra coisa, o material do qual aquele objeto é feito. O material também importa na hora de dilatar. E terceira coisa, a variação de temperatura. Vocês lembram, né? O que significa esse triângulozinho aqui? Esse triângulozinho é uma letra grega chamada delta. Ele sempre significa variação. Então, delta T é a variação de temperatura. Essas 3 coisas importam: a dimensão inicial, o material do qual o objeto é feito e a variação de temperatura daquele objeto. Essas 3 coisas vão ser usadas na hora de calcular a dilatação linear, por exemplo. Como que a gente representa a dimensão inicial na dilatação linear? L0, tamanho inicial. Como que a gente representa o material? É a letrinha grega alfa. Cada material tem o seu alfa. Você não precisa saber de cor, é tabelado. Então, você vai receber do problema, esse fio aqui, esse trilho, esse cabo, ele é feito de ferro. O alfa do ferro é X, é tanto. Tá? O alfa, se fosse de cobre era outro, se fosse de alumínio era outro. Então, como tem muitos alfas, você não precisa saber de cor, o problema vai te dar. E lógico, a variação de temperatura é o ΔT mesmo. Então, na fórmula, a fórmula que a gente vai usar para calcular quanto um objeto vai aumentar ou quanto o objeto vai diminuir de tamanho é essa aqui. Eu vou colocar o significado de cada letra também. ΔL, variação de comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa. O alfa tem um nome muito chique, chama coeficiente de dilatação linear, né? Nome grande. Coeficiente é o número da dilatação linear daquele material, vezes o ΔT. Vamos escrever cada um aqui, né? Ó. O alfa, então, normalmente não é chamado de alfa? Coeficiente de dilatação linear. Ih, minha internet está oscilando. Espera aí. Tomara que volte ao normal. Então, olha só. ΔT é a variação de temperatura. O alfa, que é um valor dado, o problema vai te dar, é o coeficiente de dilatação linear. O L0 é o comprimento inicial. E aqui é a variação de comprimento. É o que eu vou ter ao aquecer o objeto ou resfriar aquele objeto. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Ó? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho uma barra de ferro. E essa barra de ferro ela tem 3 metros de comprimento. Tá? Ela é maciça, ela é toda de ferro. Ela é homogênea, significa que ela tem o mesmo comprimento, a mesma largura e mesma altura ao longo dela toda. E ela está numa temperatura inicial de 30 graus. Aí o problema vai falar assim, ó, o alfa do ferro é tanto. Quer ver? Ó? Eu peguei aqui na internet. Esse é o número que representa o alfa do ferro. 1,2 vezes 10 a menos 5. É 0,0000012. É um número muito pequeno, por isso que a gente usa potência de 10 para representar. E esse é um dos motivos que a gente primeiro começou com potências de 10 esse ano. A unidade de medida do alfa é isso aqui, ó. Graus Celsius elevado a menos 1. Isso aqui você não usa na conta, mas serve para você identificar se um número vier seguido de graus Celsius elevado a menos 1, ele significa o coeficiente de dilatação de algum material. Isso, a gente lê graus Celsius recíprocos. Tá? É assim que a gente lê. Mas você não usa isso aqui na conta. Vamos supor que eu
eleve a temperatura desse material até, eu quero, né, esquentar ele para ele dilatar bastante. Então, eu vou levar ele de 30 graus e elevar para 330 graus Celsius, tá bom? Então, eu quero calcular quanto que ele vai aumentar de tamanho. Ele vai aumentar um pouquinho de cada lado. Ele vai aumentar um pouquinho para cá, ó, e ele vai aumentar um pouquinho para cá, para a esquerda. Toda vez que eu esquento o material, ele aumenta um pouquinho de cada lado. A soma disso que ele aumentou para a esquerda e para a direita é o que a gente chama do ΔL dele, a variação de tamanho. E a gente já sabe que ΔL a gente calcula através dessa fórmula aqui, ó. ΔL é igual ao comprimento inicial, que aqui é 3, vai te dar, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, você olha quanto que aumentou ou quanto diminuiu. ΔT, basta você pegar a temperatura final e subtrair a temperatura inicial. A final é 300, a inicial é 30. Então, eu vou ter um ΔT de 300 graus Celsius. Agora é só multiplicar tudo. 3 Abud, você vezes... tem alguma manha para guardar essa fórmula? Não. Tá bom. Que eu saiba, não. Pode inventar para nós aí. Eu Ó, também não sei, não. 3 é o comprimento inicial, o alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5 e o ΔT é 300. Multiplicando tudo, 3 vezes 1,2 dá 3,6. 3,6 vezes 300 vai dar 1.080. O 10 a menos 5 eu deixo para trabalhar depois. Como eu vou colocar em notação científica, tá? A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Vai ficar 1,08 vezes 10 a menos 2. Qual que é a unidade de medida? Metros. Se eu tiver colocado metros no comprimento inicial, a minha resposta vai ser em metros. Significa que essa barra ela vai ter, ao final do aquecimento, um comprimento que é 3 mais 1,08 vezes 10 a menos 2, ou 3 mais 0,0108, que é esse número aqui, voltando às casas. Ou seja, ela vai terminar com um comprimento final de um pouquinho mais do que 3 metros, porque ao aquecer ela de 300 graus, ela teve um acréscimo, uma variação de comprimento igual a esse valor. Se eu tirar da notação científica, eu chego nesse número aqui embaixo. E aí eu descubro qual que é o comprimento final dessa barra. Beleza? Isso aqui é um exemplo para vocês trabalharem. Eu vou passar para vocês ainda mais algumas coisas para vocês fazerem. Aumentou 1 centímetro, isso mesmo, Fernando. Aumentou um pouco mais que 1 centímetro. Beleza? Oi. Pode falar. O que significa esse triângulo mesmo? Triângulo significa variação. Tá? Toda vez. Variação de L, variação do comprimento. E tal. Sempre que aparecer o triângulo na física é variação. Você pega um valor final e subtrai um valor inicial daquela grandeza. Igual, por exemplo, variação de T. Eu peguei a temperatura final e subtraí a temperatura inicial. Ou seja, a variação da temperatura foi de 300 graus Celsius. Eu vou passar para vocês alguns probleminhas, algumas coisas para vocês pesquisarem. Vai tudo no Google Drive, tá? Vai ser um trabalhinho de pesquisa e de leitura. Depois, alguns probleminhas vocês treinarem essas contas. Não é fácil mesmo, não. Ô, Abud, então se existe uma dilatação linear, vai existir então também uma contração linear? Vai, se você esfriar um objeto, ele contrai. Se você esquenta, ele dilata. A Mas aí vai ser Maria outra Eduarda perguntou fórmula. assim, eu não... só te cortando rapidinho para dar tempo, que daqui a pouco eu começo a aula com AV. A Maria Eduarda perguntou assim, eu não entendi o porquê do grau Celsius recíprocos. É a unidade de medida do alfa. O alfa é medido daquela forma, tá? Se você fizer uma análise dimensional na fórmula, que é uma coisa que a gente não está trabalhando ainda, você vai ver o porquê do grau Celsius recíproco. Mas a gente mede os coeficientes daquela forma. Grau Celsius a menos 1.
Beleza? Galera, então, eu vou gravar essa aula, eu vou editar essa aula, vou mandar para o YouTube para vocês terem acesso, tá bom? E aí vocês vão também fazer mais exercícios sobre dilatação linear. Aí a gente tira dúvidas sobre esses exercícios, igual a gente fez hoje no comecinho da aula, e a gente vai dando continuidade à matéria assim, ok? Ô, Abud, então você vai mandar exercício lá no Classroom. No Classroom, sempre no Classroom, Tá bom. tá bom? Então, um Ô, abraço para Abud. vocês, viu? Oi, diga. Beijo, gente. Tchau para vocês. Até mais, até a Tchau. próxima aula, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.